Depois de uma irritação grande do técnico Eduardo Cudê e de todo o corpo diretivo do Internacional, que estava em Bagé acompanhando a partida entre Guarani e Inter e a dura derrota que o Inter teve por 2-1 ontem à noite em Bagé, mudanças devem acontecer nas próximas horas, nos próximos dias e próximas semanas. Algumas tomadas de decisão que já aconteceriam por parte da direção do Internacional em relação às saídas de atletas devem ser aceleradas. E 3 jogadores puxam a fila de saídas e próximas saídas do estádio Beira-Rio. Nesse vídeo, a gente também repercute a fala de Renato Portaluppi, que foi contra e respondeu a fala do presidente Alessandro Barcelos dada na entrevista no assado do Duda Garbi no início da última semana, e isso já tem também uma repercussão no bastidor do Internacional e a gente fala isso nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Chegando pra gente atualizar mais informações do Inter aqui no canal Lucas Dias Repórter. Eu tô aqui em um posto, aqui, um restaurante, enfim, uma lanchonete. A gente tá voltando de Bagé. Ontem o Internacional acabou perdendo para a equipe do Guarani no Estrela d'Alva. A gente falou bastante sobre a partida no último vídeo. Para quem quiser repercussão, o que o Cudê falou na coletiva, enfim, tá tudo aqui no último conteúdo no canal. Mas agora a gente tem novas informações para atualizar e que são bem importantes. Lista de saídas, tem 3 jogadores puxando fila. Renato respondeu Barcelos. Isso já chegou no vestiário do Inter e a gente vai falar sobre tudo isso. Antes, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a força de KTO. KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o meu código DIAS que tu ganha 20% de free bet para sair brincando lá na KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, rapaziada, não é novidade que a derrota ontem em Bagé incomodou muito o técnico Eduardo Cudê. Para quem acompanhou o último vídeo, eu recomendo que assista, eu falei sobre um vestiário abatido, mas incomodado. O Cudê não gostou, não só da derrota por si só, obviamente ele não gosta de perder, mas principalmente a forma com que o Inter perdeu essa partida para a equipe do Guarani de Bagé ontem no Estrela d'Alva. Isso incomodou e muito o técnico Eduardo Cudê, o corpo diretivo que estava lá do Internacional, estava o gerente esportivo Magrão, o presidente Alessandro Barcelos também estava lá e eu estava acompanhando, fazendo a jornada pela Rádio Bandeirantes atrás da goleira, olhei para o lado esquerdo, eu conseguia ver todos eles ali em um dos camarotes improvisados do estádio do Guarani de Bagé e todos eles muito irritados. Na hora do segundo gol, todos eles saíram e pararam de ver o jogo, só voltaram quando teve o pênalti para o Inter que o Pedro Henrique fez o gol. Então, a gente sabe que isso chegou de uma forma muito ruim para o vestiário do Inter, essa derrota e a forma com que a derrota aconteceu. E dessa forma, e conversando com algumas pessoas nas últimas horas do Internacional sobre alguns nomes, possibilidades de saídas que já existiam, essas possibilidades de saídas podem acabar sendo aceleradas. Vamos lá. O Kehler já deixou o Inter, ele estava e vocês vão lembrar, eu fiz um vídeo aí, acho que na última semana, últimas 2 semanas, falando que o Inter tinha uma lista ali de, quem sabe, até 7 nomes que poderiam deixar o clube. Um deles era o Kehler. Eu quero falar aqui sobre 3 nomes que eu obtive atualizações e que devem ser as próximas saídas do Internacional. Gustavo Campanharo, que ontem mais uma vez teve uma atuação muito ruim no Estrela d'Alva contra o Guarani de Bagé. O Gustavo Campanharo, sim, é um dos jogadores que puxa a fila de saídas no Internacional e o Inter está esperando chegar a uma proposta e conseguir fazer a liberação desse jogador. O Gustavo Campanharo ainda tem contrato com o Internacional até o final desse ano de 2024. Foi uma aposta em um momento que o Inter precisava de um primeiro volante. Depois o Inter voltou a precisar de um primeiro volante. O Campanharo não deu certo, não correspondeu ao que se esperava. E é um jogador que, chegando uma proposta, o Inter deve liberar. Só se for de fato uma proposta assim, ó, que não tem como o Inter aceitar, porque é uma proposta muito ruim. Mas aí é outro cenário. Mas o Inter quer tentar liberar ainda nessa janela o Gustavo Campanharo. Outra situação que é semelhante à do Campanharo, mas tem um adendo, é a do Carlos Depena. O Inter confiou que o Depena poderia voltar a render aquilo que ele rendeu em 2022. Em 2023, teve o ano inteiro para isso e não deu. E nesse início,
É verdade que jogando mais de lateral esquerdo do que qualquer coisa, o Depena também até agora não deu qualquer tipo de indício de que esse ano vai ser diferente. E o Inter, caso chegue uma proposta, também deve avaliar bem a possibilidade de uma saída do Depena. Ele teve sondagens, o jogador não quer deixar o Internacional, mas eu diria que hoje, tendo uma proposta que seja boa para os dois lados, o Inter vai liberar e não vai ficar com o Carlos Depena. E a terceira situação é a do Luiz Adriano, que ontem nem entrou em campo no Estrela d'Alva contra o Guarani de Bagé. Em outros jogos ele entrou como um dos reservas, de fato, ele é titular da equipe reserva do Inter. E a gente sabe que desde o ano passado o Inter está descontente com as atuações do Luiz Adriano. Isso vocês podem ter certeza. O Inter se incomodou porque fechou um pré-contrato com o Ener Valencia lá em fevereiro na Turquia, já trouxe junto o Luiz Adriano para ser o jogador que ia suprir a ausência desse centroavante, desse camisa 9 que o Inter precisava muito em fevereiro do ano passado, até a chegada do Valencia. Pô, Luiz Adriano, é contigo até o meio do ano. Depois vem o Valencia e a gente vê o que a gente vai fazer. E o Luiz Adriano nunca correspondeu o que a direção esperava, a direção se decepcionou. Só que aí vem o detalhe. O que eu ouvi de uma pessoa importante do futebol do Internacional, tá? Inclusive em Bagé. É muito difícil tu simplesmente rescindir um contrato com um jogador que tem história no Inter como tem o Luiz Adriano. Então, ele deve cumprir o seu contrato com o Inter, que é até o mês de junho, julho. O Luiz Adriano deve ficar no Inter nessa janela de transferências e deve ficar até o meio do ano, até terminar o seu contrato. Caso apareça uma proposta irrecusável, o que não é a tendência de momento, aí pode ter alguma mudança em relação a isso. Esses três nomes puxam a fila de saídas do Inter nessa janela. Para a gente fechar, pessoal, ontem à noite, além da repercussão em Bagé, de tudo que aconteceu na derrota do Inter para o Guarani, o principal foi a entrevista do técnico Renato Portaluppi depois do jogo do Grêmio, a vitória contra o Juventude. O Grêmio assumiu a liderança, o Inter não é mais líder do Campeonato Gaúcho com a derrota no Estrela d'Alva. E a gente repercutiu aqui no canal no início da semana o que o presidente Barcelos falou e deu aquela cornetada no técnico Renato Portaluppi quando falou sobre o Kudê não ter aparecido na reapresentação do Inter na data e sim 5, 6 dias depois, que era um problema pessoal e que não era porque ele estava jogando futevôlei na praia. O técnico Renato foi questionado ontem sobre isso e eu deixo aqui a resposta para vocês. Eu nem conheço o presidente do Nacional. Se ele passar aqui na minha frente, não sei quem é ele. Eu já ouvi falar dele. Às vezes que eu ouvi falar dele, era a conta do vidraceiro que chegava lá no Beira-Rio, para ele pagar os vidros. A única maneira que eu escutava falar do presidente internacional. Só isso. Próxima. Aí, então, o técnico do Grêmio respondendo, presidente Alessandro Barcelos. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, isso já chegou até o presidente, é natural, com rede social hoje tudo se espalha e chega muito rápido. O Inter já teve acesso a isso, o presidente Alessandro Barcelos também. E vão tratar com naturalidade. Não vai vir uma resposta agora, essa semana, o Inter chamar uma coletiva ou algo do tipo para responder o técnico Renato. Não, o Inter não deve fazer isso. Tem um Grenal no próximo dia 24, o Inter vai tentar responder em campo e até pelo que eu vi de algumas pessoas, é natural. Só que, assim, o Inter entende a corneta que teve de um lado, teve do outro, mas se defende, porque o Renato se refere ali ao vidraceiro. Não era na época que o presidente Barcelos era o presidente do Internacional. Mas ainda assim o Inter entende como uma corneta e não deve fazer nada em relação a isso. Vamos esperar o clássico Grenal do dia 24 de fevereiro, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.